Olá, meu nome é Grácia. Hoje nós vamos conversar sobre relações, confiança e a prática da meditação. Os primeiros passos do nosso encontro, nosso conhecimento sobre meditação. A gente vai começar a analisar as relações e essa questão da confiança por diversas possibilidades, que às vezes a gente conversa sobre isso e em se tratar das relações a gente tem ideias muito fixas. As relações, todas as relações, elas nos ativam lugares muito fixos. Então, quando a gente vai se relacionar, a gente ativa certos determinados papéis, determinadas formas de ser, certo? Então, aí eu crio uma ideia sobre o que é confiança. E eu te pergunto, o que é confiança então para ti? E mais ainda, uma pergunta mais forte ainda, né? Eu falei que a nossa conversa hoje ia ser um pouco forte, mas foi um pouco de drama também, porque é muito bom esse conhecimento chegar até nós, nessas informações. Então eu vou trazer aqui um pouquinho desse olhar, né, da análise da mente humana, do ser humano, das suas relações, pela perspectiva ocidental e pela perspectiva oriental, pelo yoga, por essa filosofia tão antiga, tão milenar, que há anos vem olhando para o ser humano e identificou a mente, identificou todas as nossas qualidades, todos os nossos desafios enquanto ser humano, e que recém agora, né, há pouco tempo, está sendo confirmado no Ocidente sobre esse conhecimento. A ciência tenta trazer, fazendo experimentos, né, para que se torne mais palpável. Mas a gente sabe que a vida ela é bem subjetiva, tem várias esferas que a gente não compreende, mas eu acredito que daqui a uns anos vai ser muito mais fácil a gente compreender sobre as nossas constituições mais sutis. Isso também foi previsto por grandes mestres há muitos anos atrás, de que o nosso tempo agora ia ser de pessoas que tinham memória muito curta, né? A gente não teria capacidade de armazenamento da memória, em decorrência de diversos fatores, por isso que tudo é registrado, por isso que a gente precisa escrever livros, registrar essas antigas ciências, né, como a do yoga, ciências da intuição, do Ayurveda, do Tantra. Eles começaram também a ser registrados há muito tempo justamente por algumas falhas, algumas faltas na capacidade humana de armazenamento. Então nós já fomos seres muitíssimo intuitivos, muitíssimo conectados com tudo, com toda essa sabedoria, esse conhecimento universal. E hoje a gente fica bem descrente, bem desconfiado de tudo. Então eu acho que eu tenho certeza que a confiança é um passo em que a gente estabelece, a gente tem o poder, né, enquanto adultos, enquanto escolha, de construir essa base da confiança para a gente poder se relacionar. Então eu te pergunto, tu és uma pessoa confiável? E aí tu pode até ficar indignada com essa pergunta, porque eu já me fiz essa pergunta e já me questionei há uns anos atrás, porque me incomodava coisas que tinham dentro de mim, que a gente vai estudar agora um pouco, das nossas máscaras, né, de tudo que a gente utiliza para nos proteger, para se relacionar, e tudo que a gente esconde de forma inconsciente. Então a gente também tem que estar ciente que a gente está se relacionando com pessoas que também estão escondidas muitas vezes atrás, né, de várias proteções, de várias máscaras. Então assim as relações elas se tornam mais frágeis. Então nós somos uma pessoa confiável? Primeiro, é interessante a gente entender o que é a confiança.
Então, a confiança, pensando assim, ela tem várias interpretações. Então, é um sentimento de segurança, né, de firme convicção em pessoas ou coisas, certo? Em alguém, né, ou em algo. Então, é uma fé que eu tenho, é uma crença que eu tenho, eu acredito naquilo. Aquilo é quase uma lealdade, né, em relação àquela coisa, àquela pessoa. Eu dou créditos para aquilo. Mas, na nossa confusão, às vezes, a gente trata a confiança como controle. A gente acha que dentro dos nossos desejos, como é que algumas situações, eu confiei naquela pessoa e ela não fez, ela não age como deveria. Por que ela não age como deveria? Na verdade, aí não é nem a confiança está entrando em jogo, está entrando a tua ideia de controle. Tu estás querendo controlar aquela situação, e se a pessoa reage de forma diferente, ela te desagrada, certo? Então, o outro deve agir conforme os meus desejos, e se ele não agir, eu não posso confiar, daí eu recuo. Então, nós temos, enquanto seres humanos, enquanto essa mente, né, que a gente está se relacionando, a mente humana, ela é um pouco confusa, certo? Justamente porque a gente não tem essa prática de saber o que nós somos, o que é a nossa mente, o que é esse meu corpo e o que eu sou, o que é a alma, o que é a consciência, é tudo muito confuso. E dessa forma que a gente está tentando conhecer a outra pessoa. É possível eu conhecer outra pessoa sem eu me conhecer? Então, se a gente olhar um animal, por exemplo, o animal, ele confia. Ele confia em ti. A maioria, claro, dos animais, né, ele vai confiar. Porque ele não está trabalhando a partir de nós, que nós trabalhamos muito pelo intelecto. A gente tenta racionalizar tudo e não traz para um outro nível de confiança. Então, o animal, ele está conectado ainda, né? Ele está entregue e conectado com uma confiança maior, enquanto nós levamos, né, para queremos esse controle mental sobre eu tenho que trabalhar a confiança, e daí tu não tá, na verdade, nem entendendo o que tu tá trabalhando, tu tá trabalhando um nível da tua mente, mas a confiança não tá somente aí, ela tá mais profunda ainda em nós. Porque é importante a gente sempre rever e entender que nós estamos nos relacionando e nós somos essa constituição de esse corpo, certo? Nosso corpo físico, a nossa mente, que é onde estão esse mar de sentimentos, pensamentos e emoções, e a nossa consciência, que é o que realmente nós somos, que é algo mais profundo, certo? Então o corpo, ele está servindo como um veículo. Inicialmente a gente, como assim? Eu não sou o corpo? Sim, o corpo, ele é teu, certo? Mas tu não é somente teu dedo, tu não é somente teu olho, tu és além do teu corpo físico. Mas o que acontece com a gente? A gente se apega, por desconhecer o que nós somos, a gente se apega à fragilidade do corpo. Então, eu sou o corpo. Então, se eu sou o corpo e eu não agrado a outra pessoa, se eu não agrado, se eu não entro dentro daquela cultura de aparência para me relacionar, eu já não confio nas minhas habilidades, no meu interior, no meu potencial. Então aí mexe também, a confiança está totalmente ligada à nossa autoestima. Então hoje a gente está muito na comparação, como o Matheus falou hoje, a gente está conversando sobre isso, sobre a nossa mente, ela tem muito essa tendência a se comparar com tudo. A gente está sempre olhando o perfil da outra pessoa, a grama do vizinho sempre é mais verde,
E a gente muitas vezes olha para as nossas faltas. Então, no curso, eu me lembro, no curso de meditação, que eu realizava, geralmente no final do curso, um exercício. E eu não sei se tu já fizesse isso com alguém ou se tu tem a coragem de fazer. A gente sentava, hoje tem que ter mais cuidado para fazer isso, né? Mas a gente sentava um na frente do outro, né, com as pernas cruzadas. A maioria do curso ela era realizado no solo. Então a gente tinha mais aquele contato, o sentar, o meditar, o conversar, né, mais ligado, né, à terra, aos aspectos do corpo, quebrando mesmo, né, essas formalidades, né, tentando ir mais para esses acessos. E a proposta era olhar, ficar um tempo, uma pessoa olhando os olhos da outra pessoa. Então, esse exercício, a pessoa ficava olhando por um tempo os olhos da outra pessoa. E simplesmente tinha pessoas que não conseguiam. Provavelmente deve ter alguma aluna aqui que pode confirmar isso, e a gente ia trocando, de tempo em tempo a gente ia trocando. E muita gente começava a chorar ou simplesmente não conseguia olhar no olho da outra pessoa. Certo? Por que isso? Tu já tentaste fazer isso com a tua família, com alguém da tua família, com a pessoa que tu ama, com um amigo? Já tentaste? Tu consegue olhar no olho da pessoa? Certo? Então, por que isso? A gente está quebrando, quando a gente faz esse exercício, né? A gente está quase assim próximo a uma sensação de meditação, mas a gente está adentrando, né? Quebrando alguns níveis, indo além da mente da pessoa e também transpassando em tudo aquilo que ela esconde, que geralmente as máscaras escondem, né? Nas relações. E tá tocando lá na consciência, lá na alma dela. Por isso que os olhos, né, são considerados poeticamente a janela da alma, né? E a pessoa às vezes não está preparada para isso. E a gente sabe que às vezes muitas vezes as pessoas se escondem atrás de várias, né, máscaras, escondendo as suas sombras, mas na verdade são vivências, são traumas, é a vida, né, ali. E ela não consegue, não se permite amar. Isso todo mundo. A gente tem um pezinho atrás. Então a gente tem esse movimento, né, eu quero ir em direção ao amor, mas de alguma forma, em algum lugar, talvez ficou registrado em mim uma vivência que eu não lembro mais, ela se apaga, né? Porque as coisas que a gente vive quando criança, quando na nossa constituição, isso segundo a psicanálise, né? A análise do caráter de Reich, ele analisa então os traumas, onde foram registrados, né? Como foram registrados o trauma e como que a pessoa se apresenta hoje. Então, nós temos os nossos mecanismos de defesa, certo? Essas memórias, esses registros que talvez de alguma forma nos machucaram, eles nos fizeram desenvolver habilidades para nos proteger. E aí a gente tem esse movimento de quero amar, né? Quero, mas de alguma forma não posso. Não posso, porque eu posso me machucar. Algo em mim é ativado, certo? Então tem aquele corpo, e isso em diversos níveis do corpo. Isso também vai caracterizar a forma como a gente desenvolve o nosso próprio corpo, né? As inseguranças, certo? Então, a criança ela sente aquela dor, mas ela esconde a dor, né?
E aí a gente vai desenvolvendo essa eu quero, mas não consigo confiar. E nessa fuga de se relacionar, muitas vezes. Então a gente tem aí algumas camadinhas de resistência dentro do nosso processo de autoconhecimento. Então, as relações estão ficando mais na superfície, certo? Como a gente não tem essa prática desde crianças, de parar e se compreender e acessar, a vida é um movimento, mas eu necessito desses momentos de pausa. Como a gente não tem, né, costume de parar, esses momentos de pausa, eles não existem, a gente não acessa, não atravessa esse caos da mente, não consegue atravessar e chegar num nível mais profundo de consciência, onde lá eu consigo cultivar, lá brota naturalmente todas essas qualidades. E a confiança com certeza vem, sabe? Então, isso mexe muito, né, na nossa autoestima e na nossa capacidade, a forma como a gente está se relacionando. Primeiro com a família, com o mundo, trabalho, amigos e com as relações, nas relações mais íntimas e nas relações amorosas. Então, isso vai como essa mente caótica, né, dessa criança que a gente nunca parou aqui no Ocidente, como não tem essa prática, a gente vai acumulando, né, essa falta. Então vai criando, como eu sempre falo assim, da cebola com várias casquinhas, que a gente não para descascar. Então, tudo que a gente tem dentro, por mais que a gente acha que a gente está... Não, eu tô super... Minha aparência tá ótima, eu tô me expressando, parece que eu sou super confiante. A outra pessoa parece que é super confiante, a pessoa que eu tô me relacionando. Daqui a pouco, na intimidade, começa a aparecer. Não tem como não aparecer o que ela tem dentro, o que tu tem dentro. Então, são aí duas mentes frágeis, né, de confiança, porque a gente está indo se relacionar com a pessoa sem confiar, sem ter essa base da confiança em nós mesmos. Então, eu tô dialogando com a pessoa a partir das minhas fragilidades, por mais que eu tente aparentar que eu sou uma pessoa confiante e forte. E nas nossas experiências, a gente passa por isso com certeza, né? Porque a gente vai se relacionando e a gente nunca treinou, né? No colégio, por exemplo, como se relaciona, como que funciona, o que tu tá sentindo, quais são os teus sentimentos agora, tá sentindo raiva, tá sentindo ciúmes, tá te sentindo apego, como que tu vai te relacionar com outra pessoa, como que tu vai te relacionar no trabalho, a gente não tem nada disso, né? Então, toda essa insegurança, por mais que a gente esconda, ela tá sendo emanada. Porque tu vai se perguntar, por que eu atraio certas situações de tamanha repetição e situações em que eu sou sempre testada a minha confiança. Então, situações, experiências desagradáveis. Por que eu atraio isso no trabalho? Por que eu atraio isso em relações amorosas? Por que eu atraio sempre pessoas em que eu sou testada aí? Sempre bate na mesma tecla. Porque a gente está dialogando com o mundo a partir das nossas inseguranças. Se eu não tenho segurança, eu atraio todos os medos que eu tenho internamente por não ter essa qualidade. Então, isso, né, física quântica, ela explica, né, que a gente está sempre colapsando ondas. E essas ondas, por mais que no consciente a gente esteja, eu tô bem, assim, ok, eu tô bem, tô feliz. Mas na segunda camada da mente, né, que é o subconsciente, que já é mais difícil acesso, lá tá tudo. E lá, óbvio que tá emanando, né, pro universo, emanando pra tua vida, construindo a tua realidade, das suas inseguranças.
E essa emanação, né, desses colapsos de onda, ela atrai essas realidades. Se dentro existe medo, existe apego, existe todas essas qualidades, eu atraio todas essas situações que eu estou temendo, né? O universo ele é muito perfeito para que nossa mente possa evoluir, possa transpassar, né, essas pequenas experiências que por muitas vezes a gente está atravessando com muito sofrimento desnecessário, totalmente desnecessário, certo? Porque a gente está na fragilidade da mente e não se conecta com o que a gente realmente é. Então, na fragilidade da mente, eu não sou capaz de nada, né? A nossa percepção, ela fica como? A possibilidade da nossa percepção seria o inteiro, tudo. Mas a minha percepção é como uma pizza. Ela fica uma fatia muito fina quando eu tenho essa visão sobre mim, certo? Quando eu tenho apenas uma parte da minha mente desenvolvida, assim. Então, eu vou olhar sempre a minha incapacidade de conseguir superar, de conseguir um relacionamento melhor, de conseguir um emprego melhor, né? Porque eu tenho muitos medos. Então, a partir do momento que a gente começa a se silenciar e a se conectar, que a meditação ela é científica, ela vai expandindo a tua consciência e com isso a tua percepção, tudo vai se expandindo e a tua capacidade de olhar o mundo e olhar novas possibilidades de resolver, solucionar os problemas que deixam de ser grandes problemas e tu atravessa muito mais facilmente. Além disso, claro que tu te assenta no que tu realmente é quando tu medita. E aí, aos poucos, né, a gente vai conversar sobre isso agora, a meditação começa a purificar todo esse acúmulo, né, de experiências, de traumas, enfim, que nos trouxeram essa desconfiança, né? Nós não conseguimos ter a consciência de quem a gente realmente é. Então, ao limpar, a meditação limpar, a gente começa a emanar naturalmente um novo tipo de onda. E aí, as pessoas que estão começando a meditar vão naturalmente observar que a vida começa a mudar, as relações começam a mudar, novas oportunidades, tudo vai se expandindo, vai se abrindo, a tua percepção vai se expandindo, a tua vida vai se expandindo. Então, é uma nova experiência. Então, por aí a gente entra nessa incrível, né, sabedoria da psicologia do yoga. Então, a psicologia do yoga, há muito tempo, ela já observava essas falhas, essas necessidades de trabalhar a mente humana. Então, não é para yoga, é para meditação, é para aquele tipo de pessoa, meditação é para uma pessoa super conectada, super não tem nada a ver. Meditação é para, se tu é ser humano, a meditação é para ti. Se tu é, enfim, para todo mundo que está aqui, até grandes mestres seguem realizando, né, essas práticas de expansão da consciência para poder se relacionar com confiança em si, confiança, né, no mundo, confiança nas relações. Então, por que a gente está conversando sobre isso? Porque quando a gente não tem essa prática, certo? Quando a gente está com essa mente fragilizada, né, por traumas complexos, o que está sendo alimentado em nós são egos da nossa mente, certo? Então, é um lugar bem mais baixo, bem mais denso da mente humana, e a mente, a gente entende que ela está espalhada por todo o nosso corpo,
certo? A mente, ela não está situada apenas na nossa cabeça. Então, para a gente ter noção de como essa ciência, né, da psicologia do yoga, ela é precisa, essa propensão da mente, essa falta de confiança, exatamente essa falta de confiança está localizada no segundo centro importante da mente, que está lá próximo, um pouco abaixo do teu umbigo, certo? E ali também, um pouco acima, um pouquinho acima do umbigo também, tá as outras fragilidades da mente, onde a gente está sendo, nós e a maioria quase toda a humanidade está sendo estimulado para que a gente tenha muito mais insegurança, né? Muito mais medos. Então a gente não tem tanta... Agora a gente está tendo mais incentivo, né, para essas práticas de autoconhecimento, porque isso nos torna frágeis, porque assim a gente tem mais desequilíbrio, vontade, necessidade de consumir, certo? Mais carências mentais, mais vontade de se alterar, de se modificar, enfim, acumular coisas. Então a gente sempre está correndo, né, para fora de nós. E esses centros, né, eles são então para baixo, abaixo do coração. Então abaixo, na verdade, a partir do umbigo para baixo, são centros mais densos da nossa mente que a gente está sendo estimulado. E é ali que a gente vê a maioria dos desequilíbrios mesmo físicos, doenças, problemas hormonais acontecendo também. Justamente porque está tudo conectado, corpo e mente, né? O corpo sutil e o corpo físico estão conectados. Então, estimulando há muito tempo, né, essas nossas... E a gente segue também, né? A gente gosta de sofrer, então a mente ela procura, né? A gente está numa relação, mal acontece alguma coisa e a gente tem... Ai, meu Deus! A pessoa chegou em casa e ela sempre dava 3 passos e voltava e fechava a porta e me olhava. Agora ela entrou e deu 4 passos, não fechou a porta e foi direto para o banheiro. Então aí eu começo a colocar... meu Deus! Foi só um fator diferente no dia e eu já começo a interpretar, começa a disparar em mim. Ou seja, a gente está procurando já, a mente está procurando problema, está procurando, né, problemas mesmo, o sofrimento começa a produzir mais possibilidades de a pessoa não me ama mais, a pessoa não está mais olhando para mim, ela não tá... Então começa a mente a criar, né, tudo isso, né, todos esses apegos, que é justamente do nosso terceiro centro da mente, que é um centro de paixões, de apego, por onde geralmente nessas relações amorosas a gente está se relacionando. Então nesse centro, que é bem aqui na digestão, certo? Aqui que a gente está se relacionando, ele é um centro bem instável. E ele é o centro em que a gente vai ter ciúmes, inveja, irritação, mau humor, vontade de adquirir coisas, atração, cega, paixão, ódio, repulsa e o medo. Então, ali que o ser humano está vibrando agora e se comunicando, certo? Então, a gente está, por muitas vezes, atraindo pessoas que vibram esse mesmo lugar de medo, por isso que fica bem difícil mesmo, certo? Então, para onde o yogi vai olhar? Para onde nós vamos olhar? Para a possibilidade de sair dessa densidade da mente, para a possibilidade de limpar aquele trauma, tudo que a gente viveu e que faz com que, por muitas vezes, eu tenha um relacionamento, agora eu tô namorando. O que o ser humano faz? Abre a gavetinha do namoro. E ali eu nem olho o que eu tô fazendo, já tiro as minhas experiências. Agora, porque eu tô namorando, eu tenho que cuidar dessa pessoa durante todo o dia.
e cuidar tudo que ela tá fazendo e se relacionando e cuidar, enfim, agora eu me casei, então eu vou abrir a gavetinha do casamento. Então aí é um lugar de muito medo, né? Quando a gente tem muito medo de tudo, a gente não confia em nós, a gente não descansa um pouco sobre o que nós realmente somos e a gente se relaciona a partir dessas fragilidades dos medos, inúmeros medos de perder, né? De ser traído, de ficar sozinho, de não encontrar uma pessoa melhor para se relacionar, de não encontrar um trabalho, de não, enfim, e de amar, né? E de poder falar com um familiar que nunca mais conversou. Então, o que é necessário eu fazer para poder estabilizar a minha base, né? Como um ser adulto, maduro, que escolho me relacionar bem com tudo, começando comigo, começando a confiança comigo. É a gente cultivar o que faltou, cultivar as bases e esse centro que é mais superior. Aqui a gente começa a cultivar e depois ele vai crescendo também, evoluindo a mente, certo? Então, a gente vai cultivar e passar lá para o coração, para a região do coração, onde existe uma propensão da mente específica que está faltando eu estimular, eu nutrir, que é da esperança, que é da fé, que é da confiança. Então, aqui, quando eu desenvolvo essa mente, eu sou capaz de amar. Por enquanto eu tô só lá na paixão louca, em que eu tô com medo de perder e eu, enfim, tô correndo, né? Mas de forma mais instintiva, né? Mais selvagem. Então agora eu tô sendo humana, de fato, com uma mente fortalecida e tô desenvolvendo essas qualidades da consciência, da confiança. Então, só pra gente ter uma noção o quanto é importante, aí o teu diálogo já se torna completamente outro com o mundo. Porque aí a minha vida começa a mudar. Por quê? Porque quando a gente medita, começa a fluir no centro psíquico, certo? No sistema, vamos dizer assim, um sistema energético, um sistema psíquico, energia e consciência que purifica e faz com que saia, né, todas aquelas escuridões e eu possa não mais me relacionar a partir de máscaras. Eu agora tenho a confiança de que eu posso ser quem eu sou, minha naturalidade, minha natureza. Eu caminho mais segura. Então, para a gente ter noção, em pesquisas cientistas e sobre o magnetismo, a potência do coração, eles descobriram que mais da metade do coração é composto por neurônios da mesma natureza dos que compõem o sistema cerebral. E é como se fosse um outro centro de inteligência, que agora na nossa consciência a gente começa a fazer esse diálogo com aquele intelecto, com aquela mente caótica, eu começo a apaziguar os dois. Certo? Consciência e intelecto finalmente se tornam, né, amigos. Então, essa onda, dessa possibilidade de onda do coração, esses cientistas começaram a medir e ela é tão forte que o aparelho consegue medir a partir de 3 metros de distância do corpo físico. Muito mais do que o que a gente achava que era poderoso, que era o intelecto. A nossa consciência, quando a gente desenvolve o coração, a possibilidade, né, dessas ondas, dessa conexão com tudo,
dessa mudança, ela é muito mais abrangente. Cada célula do coração é única e pulsa, e também produz um sinal eletromagnético muito maior que irradia para muito além da célula. Então, por isso que a nossa vida ela começa a mudar. E esses cientistas eles descobriram, né, como o universo todo é holográfico, e holográfico significa que em cada partezinha de nós estamos todos conectados, em cada partezinha de nós existe tudo. Isso é difícil de entender, mas quando a gente vai se tornando um pouquinho mais conectada com a gente, a intuição vai brotando mais, e aí tu mal pensa na tua amiga e ela já te manda uma mensagem, ué, e aí tu pensa, a tua mãe pensa em ti, tu liga pra ela, e assim a gente tá todo mundo conectado, só que a gente perdeu essas habilidades, mas a gente trabalha isso e se torna novamente, né, expandindo a mente, mais conectado com essa real natureza de perceber que nós não somos frágeis de jeito nenhum. Nós tomamos a consciência de que nós somos, na verdade, todo o universo. Então, esses cientistas, eles descobrem que com essa possibilidade de irradiar a partir do coração, a gente se conecta com o conhecimento existente em todo o universo. Isso é muito lindo, né, de pensar assim, essa possibilidade. Então, a meditação, ela é sempre essa conexão, por mais que seja uma meditação que tu tenha achado, que prática, não consegui nada. A meditação é um trabalho de desenvolvimento da mente. Certo? Não tenta levar isso para outro lugar mais abstrato. Então, é um trabalho que tu tá ali sentando todo dia para te desenvolver, para te tornar um ser humano incrível, um ser humano, um super extraordinário ser humano. Não viver mais mendigando, né, na falta de confiança sobre ti. Então aí tu irradia luz, beleza, maravilhas sobre a tua vida, né, sobre tudo. O que é necessário pra gente, né, é buscar agora, aos poucos, a nossa verdade de existência, né? Pra gente poder viver o dia a dia mais confiante, é necessário uma prática, é necessário que a gente esteja próximo de pessoas que de alguma forma, nos trazem esse afeto, essa possibilidade de voltar a sentir no teu corpo, sabe, no teu dia a dia, a confiança que talvez em algum momento tu não pôde confiar, tu te machucou. Então, vai tentando no teu cotidiano entender quem tu é, te dando um tempo, te conectando contigo. E medita, te conecta, né? Que quando a gente se conecta com essa consciência, ela vai acionar regiões no nosso cérebro que vão aumentar a coordenação do nosso cérebro, do córtex. O neocórtex é o cérebro humano extraordinário que a gente está deixando de utilizar, e a gente está utilizando apenas a parte do cérebro límbico. A gente está muito ativado no cérebro, naquele cérebro instintivo de chegou alguém, corre! E a gente corre, a gente está sempre acionado, a gente vive no estresse, numa ansiedade. Então todo o neocórtex, que é uma sofisticação cerebral, quando a gente não tem essa confiança, eles não se comunicam. O cérebro límbico e o neocórtex, eles não se comunicam. E quando a gente começa a meditar, existe essa coordenação, essa ponte de conexão, e naturalmente, né, acontece toda a possibilidade dessa atividade, né, sempre desse sistema do teu corpo, né, o sistema autônomo, ele está sempre sendo ativado, então ele vai começar a naturalmente te possibilitar sentir paz em quem tu és.
sentir as maravilhas, elas vêm, né, dessa sensação de vou respirar tranquila, hoje eu não fui pra balada, mas tá tudo bem. Aproveita o teu tempo, aproveita. Nada é por acaso, se tivesse um tempinho pra ti, te cultiva, te cuida, né, com alto amor. Começa a meditar, procura quem tu confia, prática que tu confia, e assim tu vais constituindo toda essa possibilidade, essa nova rede de segurança para cultivar a tua confiança e parar de ser reativa, instintiva, perder belíssimas oportunidades de te relacionar bem nessa vida. A vida é um suspiro, a vida é maravilhosa. A gente precisa aprender a se relacionar. Isso é uma chave, porque as relações elas nunca vão acabar nessa vida. E depois também. Então, é uma chave linda que é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos e nos desenvolvermos cada vez mais, acessando a nossa consciência. E aí, te realizando como for, me conta depois como que foi a tua mudança. Nunca esqueçam de vocês, não deixem que a mente, que o cotidiano, que essa correria do dia a dia nos atropele, né? Porque a gente perde relações com isso, nos deixando para trás. A gente, enquanto adultos maduros, a gente tem essa escolha. Não vamos esquecer que esse universo ele é perfeito, ele está trabalhando para que os seres, as situações se encontrem em sincronidade perfeita. Então, aparece aquela possibilidade de aprendizado, não tenta segurar e agora que eu confiei nessa situação, foi lá, aconteceu tudo errado. Era o emprego que eu queria, era a pessoa que eu queria ficar, era o casamento que eu queria. Calma, sabe? Calma. Olha para aquilo, faz a tua parte, faz a tua melhor parte, sem te perder, né? Sempre acessando, por isso que a gente se conecta e acessa isso para saber qual o passo para a próxima, né, decisão a tomar dentro de qualquer situação difícil e vai vivendo de forma mais fluida e confia na tua experiência. Sempre uma próxima experiência vai vir melhor para te beneficiar, pode soltar e vai fluindo, deixando fluir a tua vida. Que as coisas vão se encaixando, né? O aprendizado ele vem e aprende, assim, olha com mais amor por ti, amor por te proporcionar esses aprendizados, né, na nossa jornada. Muito grata pela companhia de vocês e nos vemos em breve no nosso próximo encontro também. Até breve!